Muito obrigado. Vamos dar continuidade aqui com o Eduardo Rolim. Tu quer que eu... volante? Cadê ele? Ah, tu prefere o microfone volante ali? Pega ali para ele ali. E prefiro o trombiquinho também. Ó. Então nós vamos lá para... Nós vamos para a plateia. Todo mundo quer ver como é que vai ficar só. Alô? Tá funcionando? Tá. Bom, em primeiro lugar eu queria imensamente agradecer. É difícil eu, como diretor da Adurgs, e a pessoa que organizou o seminário dizer que eu estou agradecendo a Adurgs por me convidar, mas eu queria agradecer principalmente a Anfip pelo apoio e pela parceria na organização desse evento, que eu acho que é super importante que nós, da universidade, com os colegas da área da tributação, com a área da Previdência, façamos esse debate, principalmente para mostrar para o resto do mundo, por isso que a internet está nos acompanhando aqui, para que as pessoas possam acompanhar. É óbvio que a nossa categoria, as nossas categorias profissionais têm que conhecer isso, mas mais importante do que nós conhecermos tudo isso, e por isso a ideia de falar ao mesmo tempo da reforma tributária e da reforma da Previdência, é a gente poder convencer as pessoas de que algo muito injusto está acontecendo nesse país. E a reforma tributária, que foi falada antes, ela já foi explicitamente mostrado que quem mais é prejudicado são os pobres, e aquilo que eu vou falar em relação à reforma da Previdência vai ser muito evidente isso também. Ainda que eu vá de uma maneira um pouco corporativa, é verdade, falar basicamente para os servidores públicos federais, em particular. A minha apresentação ela foi feita para professores, mas vocês vão ver que ela vale para todos os servidores federais indiscriminadamente. E não vale para o regime geral, que tem outras regras diferentes. E eu diria, inclusive, como bem disse o Wilson, que os trabalhadores da iniciativa privada foram e serão no futuro ainda muito mais prejudicados que nós, servidores públicos. Não que nós não sejamos, é óbvio que é isso que a gente vai ver aqui, todos os prejuízos que tivemos. Mas, sem dúvida, os pobres e o regime geral sofreram mais. Né? Tanto é que o seu Paulo Guedes, quando fazia as contas dele lá de economia, que eu acho que isso não é economia, significa tirar dinheiro do mercado, inclusive, de fazer girar a economia, ele dizia que a economia, está lá na exposição de motivos da PEC, de R$1 trilhão, que teria em 10 anos, 830 bilhões sairiam das custas do regime geral de previdência social. Isso é fácil entender, porque na prática, de nós, vai cobrar anos de trabalho, vai diminuir valores, principalmente daquelas pessoas que entraram depois de 2003. Tá? Mas dos pobres, dos trabalhadores, vai praticamente inviabilizar a aposentadoria. Isso eu acho que é o mais grave de tudo que a gente vai colocar aqui. Bom, eu vou tentar fazer uma apresentação bem mais curta do que aquelas que eu normalmente faço. Inclusive, os nossos advogados estão por aqui. A Adurgs tem uma assessoria jurídica que é capaz de responder às questões específicas dos professores. Certamente as outras entidades também têm. E a gente tem textos escritos, eu mesmo tenho um texto escrito sobre esse tema, que tem mais de 12 páginas, mas a ideia aqui é tentar mostrar os casos e fazer as pessoas compreenderem, e a partir daí cada um vai poder buscar os suas questões específicas. Então vocês vão ver que eu tirei daqui tudo que se referia a dizer qual é o artigo da PEC, qual é o artigo da emenda, isso tudo vai para o texto escrito, quem quiser se aprofundar depois pode fazê-lo sem problema. Eu vou começar com um conceito que eu tenho trabalhado há bastante tempo, que o Francis Borges me ajudou a criar, que é o conceito de facilitar a nossa compreensão sobre quais são as regras de aposentadoria, o que eu chamo de gerações de aposentados. Essas gerações não são etárias, tá? Elas são de ingresso no serviço público. Significa que eu divido os trabalhadores do serviço público quando eles entraram no serviço público. E aqui entenda-se que entraram sem descontinuidade em qualquer esfera do serviço público. Ainda que isso seja polêmico, a União entenda outra coisa, mas de qualquer maneira é o que vale para nós. E é importante dizer que quando a gente é caracterizado numa dessas 4 faixas aí para os atuais servidores, a gente pode mudar de uma para outra, só que a gente só pode mudar de cima para baixo, nunca o contrário. Tá?
Na realidade, a primeira ninguém muda, a pessoa já estava aposentada na emenda 41, lá em 2003. A segunda são aqueles que estavam ativos em 2003, na emenda 41. É o meu caso e o caso dos mais velhos do serviço público. Os mais jovens, todos estão aqui nessas últimas duas faixas, a terceira e a quarta, que são aqueles que entraram depois da emenda 41 e, portanto, aqueles que não têm mais aposentadoria integral. Então, outra fake news para acrescentar na lista do Wilson. A aposentadoria integral do servidor público acabou lá no verdinho, lá na segunda geração. A partir da terceira, ou seja, desde 2003, ninguém mais tem aposentadoria integral. E o povo da quarta é aqueles que entraram depois que a FUNPRESP foi criada, foi publicada, foi implantada, que é o dia 4 de fevereiro de 2013. Portanto, o povo da terceira geração é um povo que a gente tem número, inclusive. São aqueles professores, aqueles servidores que entraram entre 2003 e 2013. Tá? No caso dos professores do magistério superior, isso é a hora que ligam para a gente, né? É complicado isso. No caso dos professores do magistério superior, são a maioria da nossa categoria. Que não esqueçam que de 2006 para cá, houve um imenso número de professores que ingressaram nas universidades federais. E, portanto, na nossa categoria de professores federais, a maioria deles estão na terceira geração. Eu diria que quase mais de 50% são professores da terceira geração, somado com os da quarta, eu diria que nós já estamos muito perto de 70%, 75%. Os da segunda geração, nós, os velhinhos, que têm aposentadoria integral e ainda estamos em atividade, já devemos representar algo como 15%, 20% dos ativos só. A reforma cria duas novas gerações, vamos nos acostumar com isso. E como disse o Wilson, a reforma ela traz uma nova Constituição na prática. E com isso, quem entrar depois da promulgação da emenda 103, que parece que vai ser esse o número, vai estar nessa quinta geração. Só que essa quinta geração ela é efêmera também, porque ela vai acabar no dia que for aprovada a nova lei complementar para mudar todas as regras do regime próprio de previdência social. Isso pode ser um dia, um mês, um ano, 10 anos, não sei. Mas de qualquer maneira já está anunciado que a quinta geração que começa agora em dezembro, essa quinta geração acabará assim que uma nova lei complementar. E depois talvez venha a sétima, oitava, nona, décima, até que não exista mais regime próprio de previdência social, que parece que é o futuro anunciado para a gente. Então, eu vou falar do que vem pela frente agora com a reforma que foi aprovada de Bolsonaro no dia 22 de outubro, no segundo turno. Claro que ela não vale a partir de 22 de outubro, ela vai valer a partir do dia que for promulgada, parece que é 19 de novembro ou algo assim. Inclusive tem um colega meu de departamento que ele está, de certa maneira, numa expectativa, que o prazo dele para se aposentar nas regras atuais é segunda-feira agora. Então ele tem que torcer para até segunda-feira não publicar, depois ele está salvo. Mas muita gente vai ser assim. Então nós vamos começar dizendo quando que nós vamos nos aposentar. Quem está na ativa, evidentemente, né? Aqui eu estou falando para os ativos que já estão no serviço público hoje. Na realidade, quando eu escrever ali MS, para a minha categoria, eu estou dizendo magistério superior. Para os demais servidores públicos, entendo como maioria dos servidores, tá? Que é todos os outros servidores que não são os professores do ensino básico. A regra é a mesma, não muda nada entre professor do magistério superior ou a maioria dos servidores. Então, quando enxergar aquele MS lá, quem não é professor, não se preocupe, está se identificando nesse MS também, assim como os professores do magistério superior. Essa primeira regra, que foi criada de transição para nós ativos, é o que se chama da regra do pedágio de 100%. Essa regra não estava na PEC original do Bolsonaro. Ela foi acrescentada pelo relator na Câmara Federal e ela valerá para as 3 gerações que estão ali colocadas, segunda, terceira e quarta geração. Quando eu coloco aqui mulher como cor-de-rosa e homem como azul, é apenas uma questão de desenho, tá? Porque não vamos ter nenhum tipo de preconceito que a nossa ministra nos ensinou. Não tem nada a ver com a dona Damares. É simplesmente uma questão de escolher uma cor para ficar ali. Mas essa regra de transição é a regra para quem está pertinho da aposentadoria, tá? Então, como é que funciona? Uma mulher, ela vai ter que ter 57 anos de idade. Lembre que hoje a mulher precisa de 55 anos para se aposentar. Ela terá que ter 57, 2 a mais, com 30 anos de contribuição, que é o mesmo de hoje. E mais um pedágio de 100%. O que é isso? É o tempo que lhe falta para completar aqueles 30 anos ali.
Se ela tiver, digamos, faltando 2 anos, ela, além dos 2 anos que faltam para chegar aos 30, ela ainda acrescentará um pedágio de mais 2 anos, certo? 3 ou 4, 5 ou 1 dia, depende. É o tempo que falta para completar esse tempo de contribuição que está aí escrito na lâmina. Tá? Para o homem, é 60 anos de idade, que por sinal é o mesmo de hoje. Veja que engraçado, né? Para a mulher aumentou 2, para o homem não. E as regras de 35 anos também. Aqui é só para nós professores, essa categoria não existe para os demais servidores, são os professores da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio. Eles têm também as 3 gerações, e na primeira regra é quase a mesma coisa, com a diferença de que eles têm menos tempo de contribuição de idade, 5 anos a menos que os colegas do magistério superior ou os demais servidores públicos. Tá? Mas vejam que aqui também acontece o mesmo fenômeno. A mulher passa de 50 para 52 anos e o homem não muda, 55 anos. Existe uma segunda regra, que está aqui chamada de regra da pontuação mínima. Essa regra, ela é uma outra, essa está lá no original da PEC, é o artigo 4º da PEC, aquela outra lá era o artigo 20 da PEC. Essa regra, ela define que você não está muito perto. Então você não tem esse pedágio só esse pedágiozinho de 100%. Então você vai ter que cumprir um outro tipo de argumento, que é uma pontuação que é um pouco mais complicado de entender. Eu não vou entrar em todos os detalhes para não ficar tão complicado, tão extenso, mas é algo mais ou menos assim. Ó. A mulher, estou falando aqui do magistério superior ou de todos os servidores. A mulher até 2021, até começar lá o ano de 2021, ela, na realidade, ela vai ter idade, ela vai ter tempo de contribuição, mas, além disso, ela vai ter que ter uma pontuação mínima. E essa pontuação mínima, ela é a soma da idade com o tempo de contribuição, que vocês vejam que agora, em 2019, começa com 86. Isso significa que é 1 ano a mais do que hoje. Hoje a mulher se aposenta com 55 e 30 anos, daria uma soma de 85. Então ela já começa em 86, que é 1 a mais do que hoje. Então aparentemente não muda nada em relação ao que é hoje. É mais ou menos isso. Só que essa média, essa pontuação, ela vai subindo ao longo do tempo, como vocês estão vendo aí na lâmina. Depois de 22, a idade aumenta mais 1 ano, passa para 57, e a pontuação aí, embora ela dispara, ela vai embora. Ó. A pontuação ela vai de 89 até chegar a 100 pontos. E isso vai acontecer lá no ano de 2033. Lá em 2033 encerra-se esse aumento da pontuação ao longo do tempo. Para o homem é algo parecido, só que muda 5 anos a mais, como a gente já conhece hoje, e a sua pontuação vai até 105. Vejam que aqui é uma diferença também onde mostra a discriminação com as mulheres. Hoje, a diferença é 85 para 95 na pontuação. Portanto, 10 de diferença. 5 anos de tempo, 5 anos de idade. A diferença de pontuação, ela cai agora de 100, a diferença de 100 para 105. Portanto, a diferença que hoje nasce como 10 pontos entre homem e mulher, cai só para 5. Significa que vão fazer a mulher trabalhar mais, com idade maior, e, portanto, ela vai sofrer muito mais a mudança com a reforma. Aqui está a tabela toda, não vou entrar em detalhes, tudo aquilo que eu expliquei está aqui, ano a ano, até chegar no final. Para os professores de ensino básico, é a mesma coisa, com a diferença de que as pontuações elas são diferentes. E aqui tem uma nova, enorme discriminação com os professores de ensino básico. Porque olhem lá, não estou falando no caso da mulher, hoje ela se aposenta com 50 anos de idade e 25 de contribuição, que significa que ela tem 75 de pontuação hoje. Passou a reforma, essa pontuação sobe automaticamente para 81 pontos. Significa que, de cara, os professores do ensino básico têm um aumento de pontuação de 6 pontos, coisa que os outros servidores não têm. Significa que a gente já obriga os professores do ensino básico a já sair com 3 anos de desvantagem em relação aos do ensino superior ou os demais servidores. E quando a gente faz a discriminação homem e mulher, isso continua pior ainda para as mulheres, como já tinha mostrado antes também. Tá? Aqui está a tabela toda, não vou entrar em todos esses detalhes para a gente não perder muito tempo. Para os dois sexos, né, para homem e para mulher, há um tempo de contribuição de 20 anos no serviço público. Isso é muito importante a gente avaliar isso, porque na realidade isso mudou. Para os professores ou servidores da segunda geração,
É o mesmo tempo de hoje. Nós já temos 20 anos de obrigação de serviço público. Mas para quem entrou depois de 2003, o tempo era de 10, e agora passa a ser de 20, de uma hora para outra, sem nenhuma transição. Passou a emenda 103, agora tem que trabalhar mais 10 anos no serviço público para quem entrou na nova geração. Isso pode mudar dramaticamente a vida de muita gente em relação ao tempo de aposentadoria. Ué, agora vamos fazer a pergunta. Que regra que eu vou usar? A primeira ou a segunda? Bom, depende. Dá para usar as duas. As duas são possíveis para qualquer pessoa que está no serviço público. Mas ele vai escolher de acordo com o lado que ele tiver aqui. Se ele for pertinho do final, se ele já estiver quase aposentado, ele vai invocar a primeira regra, que é a da pontuação. E vocês vão ver com alguns exemplos que eu vou dar, sem ser muito extenso, que isso vai valer para quem está mais ou menos a 4 anos do tempo de contribuição necessário. Para esses, a primeira regra vai valer, para os demais, talvez a segunda regra, para aqueles que têm um caminho longo, seja mais fácil. Quanto que eu vou ganhar? Essa é a pergunta. Quanto que eu vou ganhar de aposentadoria? Será que isso mudou? Será que não mudou? Bom, nós vamos ver que na realidade muda sim. Para a segunda geração, que é aqueles que sonhavam que seria aposentadoria, se aposentariam com aposentadoria integral, a gente entrou no serviço público e todo mundo dizia para a gente, legal, aqui você ganha pouco, menos que na iniciativa privada, porém você tem a aposentadoria integral. Isso me disseram lá em 97, quando eu entrei na universidade. Na realidade, hoje eu sei que talvez para mim ainda seja assim, mas para muita gente, mesmo aqueles que entraram junto comigo e que sonham com a aposentadoria integral, não terão mais, como eu mostrarei para vocês. Porque na realidade a aposentadoria integral ela dependerá da idade mínima, um novo critério que foi criado, idade mínima para receber a aposentadoria integral. Isso não tem nada a ver com a idade mínima para se aposentar. E além disso, dependerá também do regime de trabalho, coisa que não existe hoje. Vai existir, vocês vão ver. Para o pessoal da terceira geração, ainda tem uma situação pior ainda, porque na realidade vai acontecer reduções bastante drásticas da média. E ela vai depender do tempo de contribuição para que as pessoas possam receber o valor que eles esperavam receber, que não é integral, tem nada a ver com integralidade. Era uma determinada média e essa média vocês vão ver que ela vai reduzir-se bastante. Só que o pior de tudo está aqui, o Wilson já falou isso para nós. Não importa se a pessoa é da segunda, da terceira, da quarta, da quinta ou da sexta geração. Tudo isso que eu estou falando aqui pode mudar na medida que uma lei infraconstitucional mude tudo isso. Isso pode acontecer quando? Em dezembro desse ano, em janeiro do ano que vem, sei lá. Primeiro grupo, para qualquer um que está aqui. O primeiro grupo. Aposentado já. Quem já está aposentado antes da primeira geração. Não, calma, não chegamos lá. Quando não aparece, não aparece. Vai aparecer, não se preocupe. Uma hora vai chegar lá. Nós estamos falando ainda só de quem está ativo e não está aposentado ainda. Tá? Bom, vamos falar agora da segunda geração. Quando que eu vou poder me aposentar recebendo aposentadoria integral? Quando que eu vou poder me aposentar recebendo aposentadoria integral? Aí vocês vão dizer, não, mas tu não falou da primeira regra e da segunda regra? Falei. Só que além daquilo que está lá apontado, para você escolher qual é a regra que quer, se é a primeira ou a segunda, você ainda tem que apontar para essa tabela aqui. Essa tabela é fundamental. Quem não cumprir esse requisito de idade aqui, não terá aposentadoria integral. Pode até se aposentar antes, mas não terá aposentadoria integral mais. Tá? Isso é muito importante de ser pensado. E vocês vejam que a idade mínima para aposentadoria integral depende da regra que está sendo usada. A primeira regra é a regra do pedágio de 100%, a segunda regra é a regra da pontuação mínima. O fato é que para quem é da segunda geração, poderá fortemente haver redução do valor da aposentadoria. Porque a pessoa até pode se aposentar antes, mas principalmente pela segunda regra, porque a primeira já tem um requisito de idade, né? Mas pela segunda regra, ele poderá chegar naquela pontuação e na idade que lá está pedida, que é menor do que essa que eu mostrei aqui, sem ter aposentadoria integral. Isso é muito importante. Só que aqui tem um outro limitador, que é o que eu falei, que ninguém estava esperando até hoje.
Aquele ali, a gente pode até dizer, tá bom, trabalha um pouco mais para ganhar aposentadoria integral. Mas e aqueles que nunca ganharão, mesmo se trabalhar todo o tempo para frente agora? Por que eles não ganharão? Porque agora a aposentadoria integral passa a ser proporcional. Proporcional ao quê? Ao regime de trabalho. Para quem não é professor, talvez não conheça, mas nós temos aqui 3 regimes de trabalho, que é o de 20 horas, o de 40 horas e o de dedicação exclusiva. E ela passa a ser proporcional ao tempo que a pessoa cumpriu nesses regimes de trabalho. Mas não é de agora para frente, quando eu posso me preparar. É de agora para trás, onde ninguém me falou que isso poderia acontecer. E também poderá, evidentemente, vir, nós, para os colegas da Anfip saberem, não temos nenhuma gratificação de desempenho, como várias categorias têm. Nós não temos hoje, mas já tivemos, entre 1998 e 2008, uma gratificação que era de estímulo docência, que era variável conforme pontuação. Isso, se voltar, também a integralidade será proporcional a essa gratificação. Dei 2 exemplos aqui para vocês verem na prática o que eu estou falando. Vejam lá, o homem do magistério superior, da 2ª geração, portanto, o que pode invocar integralidade, se esse cidadão aí teve metade do tempo para completar os 35 anos, em 20 horas, e metade do tempo em dedicação exclusiva. Ou seja, o coitado não sabia disso, mas há 15 anos atrás, ele decidiu que ele não seria 20 horas e seria DE, achando que se aposentaria como DE. Não vai mais se aposentar como DE. Por quê? Porque hoje, o vencimento básico do 20 horas equivale exatamente a 50% do vencimento básico do dedicação exclusiva. E a retribuição da articulação, são as 2 parcelas da nossa carreira, elas são também iguais, elas são proporcionais uma com a outra. E elas são exatamente metade, no caso de um regime de trabalho para o outro. Portanto, é só fazer uma conta simples. Quem trabalhou em metade do tempo em 20 horas, perderá 25% do valor, seja do VB, seja da RT. Portanto, praticamente 25% da sua aposentadoria será reduzida. E isso não tem como voltar atrás. Não dá para ir para o passado e dizer, eu quero voltar a CDE lá em 1999, que eu não era. Não tem como voltar atrás. Já tem que levar para conta que perdeu a integralidade. Tá? Isso pouca gente contou para a gente. Mas é a verdade. Outro exemplo ali, uma professora de ensino básico, trabalhou 20 anos como 20 horas e 10 anos como dedicação exclusiva. Eu vou ficar 10 anos trabalhando, é normal, é legal, tal. Agora eu sou DE, 10 anos eu vou ganhar DE. Não, vai perder 1/3 do valor do VB e vai perder 1/3 do valor do RT. Isso eu acho que é um impacto que as pessoas ainda vão ver. Elas não viram ainda. E quando eu for falar disso na Universidade Federal de Ciências da Saúde, de Porto Alegre, certamente as pessoas vão, talvez algumas, se jogar da janela lá, porque lá na UFSPA, até bem pouco tempo, pouca gente era dedicação exclusiva. E isso vai pegar fortissimamente nessa universidade aí. Então, é um problema bastante complicado e bastante difícil. Agora vamos falar para o povo mais novo, o da 3ª geração, porque esse também perde, e perde muito, sabe? Porque hoje, o cálculo da aposentadoria é uma média que corresponde ao tempo que corresponde a 80% desse tempo. Ou seja, eu só vou pegar as contribuições correspondentes aos 80% maiores. Significa que as 20% piores, que normalmente era lá no início da vida, quando eu trabalhava como professor inicial, como eu trabalhava fora do serviço público, ganhando menos, isso eu não precisava considerar, eu jogava fora. Não, agora não joga fora mais, agora vai ser obrigado a considerar 100% do tempo. Ele pode dizer assim, então eu não vou usar aquele tempo passado, eu não vou mais usar aquele tempo do INSS. Tudo bem, pode não usar, só que na realidade, em relação àquele valor lá, não vai poder invocar mais nada. Aquele valor ele é esquecido da tua vida, não pode ser usado, por exemplo, para tempo de contribuição. Tudo que eu quiser botar como tempo de contribuição, eu vou ter que botar na média também. E isso vai fazer a média cair bastante. Havia cálculos atuariais que mostravam que a média do 80% do tempo corresponderia mais ou menos a 80% do último contra-cheque. Com essa média de 100% do tempo, eu calculo que esses 80% do último contra-cheque vão cair para pelo menos 60%. E aí depende ainda daquilo que eu mostrei antes, né? Da possibilidade de tu não poder usar todo o tempo necessariamente. E além disso...
Deixa eu terminar, que depois fica mais fácil. Cada ano, até chegar um tempo de 40 anos de contribuição para poder chegar no 100% da média. Pode aposentar antes? Pode, mas com uma média menor. Aqui eu não vou falar tudo que está nessas lâminas, eu só vou mostrar para vocês. As lâminas vão estar disponíveis, vão ser publicadas pela Durdes depois. Eu fiz 7 exemplos para mostrar para vocês o que acontece no dia seguinte da reforma, que não está mostrado nesse calendário, porque eu não sei qual é o dia seguinte da reforma. Mas vamos imaginar que no dia que a reforma seja publicada, marquem nessa folhinha aí o dia seguinte. E aí nesse dia, imagine que aconteceu para a pessoa que eu vou mostrar aqui, que no dia seguinte ela completou os requisitos que eu estou mostrando. Então a primeira coisa é, para aqueles que estão completando agora, um dia depois da reforma, eles completam a aposentadoria. É igual para homem e mulher? Não é. A mulher é prejudicada. Por quê? Porque o homem se aposenta um dia depois. A mulher tem que esperar 2 anos depois para poder se aposentar. Azar, quem mandou nascer mulher, né? Você vai afastando um pouquinho do tempo, isso até equilibra. Por exemplo, com 2 anos faltando para completar o tempo, o homem e a mulher se aposentam mais ou menos igual ali, né? Vocês estão vendo, eles conseguem se aposentar ao mesmo tempo. À medida que o tempo vai passando, mas ainda não está tão longe da aposentadoria, ainda vale a pena se aposentar pela primeira regra. Vocês vão ver que nesses casos todos aí, a primeira regra ainda vale mais a pena, a pessoa se aposenta antes na primeira do que na segunda regra. Depois não, à medida que o tempo passa, aí a segunda regra passa a ser mais favorável que a primeira, porque a gente acaba tendo um pedágio muito longo. Eu não vou ficar mostrando todos os detalhes, isso tudo vai estar depois. Esse caso aqui, ele está aqui por uma razão única, é o meu caso. Esse sou eu. Eu, se fosse invocar a primeira regra, eu cairia na compulsória e não poderia me aposentar. Então eu vou ganhar uns 4 anos de prêmio aí. Tá? Bom, vamos seguir adiante agora. É importante a gente ficar pensando assim. Eu tenho direito adquirido? O Wilson disse que eu tenho, mas não é bem assim, Wilson. A gente tem, exatamente como tu falou, está no azul ali. Se tem direito hoje, vale a regra que está hoje, etc e tal. Só que não vale para tudo, não. Tem 2 limitações, pelo menos. O abono de permanência, ele só é válido nas regras de hoje até que seja aprovada a lei que vai mudar o abono de permanência, a tal da desconstitucionalização. Então, quem não pedir agora, não estou a fim de pedir agora, pode ser que não possa pedir depois nas regras de hoje, mesmo se já tenha o direito adquirido à aposentadoria hoje. E, finalmente, quem vai se aposentar por aposentadoria proporcional ao tempo de contribuição, que existe hoje, aos 65 anos para homem e 60 para mulher, não poderá pedir abono de permanência. Não tem mais direito a abono de permanência para aposentadoria proporcional. Isso é muito importante. Aqueles que vão entrar depois da reforma, esses bebezinhos aí, mas nem tão bebezinhos, né? Quem vai entrar agora, a partir de dezembro, como é que é a vida deles daqui para frente? Essa é a nova regra da Constituição Federal. Essa é a regra que passa a valer a partir de agora. Para todo mundo, 62 anos para mulher, 65 para homem, para os professores do ensino básico, porque lá na imprensa só falavam em professor, como se fôssemos todos, como se nós não fôssemos, né? Mas quando se fala em professor, para eles, entendam esses vermelhinhos aqui, do ensino básico. Eles vão ter 5 anos a menos do que nós, e o tempo de contribuição passa a ser de 10 anos no serviço público com 25 anos de contribuição. Então essa é a nova regra permanente da Constituição. Qualquer um de nós pode abrir mão da nossa e vir para essa regra, dependendo se valer a pena. Qual é o valor da aposentadoria? Bom, é aquele lá que eu já mostrei. 60% para 20 anos, mais 2% a cada ano que passa. Tá? Bom, agora vieram a pergunta do primeiro grupo lá. Os aposentados, o que eu tenho a ver com isso? Tenho algo a ver com isso? Eu que já sou aposentado? Tem sim. Primeira coisa, você virou alvo, como está escrito lá em cima. Por quê? Porque acabou a isenção do imposto da contribuição previdenciária para quem ganha abaixo do teto. Você, como assim? Quer dizer que eu vou passar a pagar a previdência abaixo do teto? Pode sim, pode vir a pagar sim. Foi retirada da Constituição a isenção para abaixo do teto, para os aposentados. Dependendo da situação financeira da nação, pode-se cobrar alíquotas extraordinárias para valores que excedam o salário mínimo. E pior que tudo, olha o que está escrito ali, ó.
isenção de 2 vezes o teto para quem tem doenças graves. Isso acabou. Todo mundo hoje que se aposentou por invalidez ou por voluntária, mas com doença incapacitante, câncer, AIDS, doenças cardíacas graves, etc., tem um rol todo, hoje tem uma isenção até o dobro do teto. O teto é 5.800, então tem uma isenção até praticamente R$12.000, 11.800. Esses vão passar a pagar a previdência de cara sobre um teto só, sobre 5.800. Vocês vão ver que a alíquota sobe muito para os velhinhos doentes. Vejam, é uma reforma muito humanitária. Prejudica a mulher, prejudica a professora, prejudica o velhinho, principalmente se ele for doente. Aumenta as alíquotas, principalmente com a contribuição extraordinária. Muito cuidado, as pensões vão cair drasticamente. Ah, mas eu já estou aposentada, minha esposa está garantida. Não está nada. Não está não. Acabou qualquer garantia. E finalmente a morte vai chegar, está ali. Ó. A morte de quem? Do aposentado? Não. A morte do regime próprio de previdência social. Está previsto que se tiver déficit, o regime próprio acaba, não pode ser criado outro, e todo mundo vai ser levado para o INSS. Todo mundo? Sim, todo mundo. Inclusive nós. Tá? Então, não é brincadeira o que está acontecendo aqui. Não é brincadeira o que está acontecendo aqui. Eu estou indo para o fim, tá, professor Lúcio? Quanto que nós vamos pagar? Quanto que nós vamos pagar? Aqui o governo foi muito esperto, às vezes eles aprendem com os erros dele. O Temer tentou aumentar a nossa alíquota de 11% para 14%. O STF derrubou, dizendo não pode ter alíquota progressiva, não é criado, não é previsto na Constituição. Então o que eles fizeram? Previram a alíquota progressiva na Constituição. Pronto, acabou o problema. Não há mais a inconstitucionalidade que o STF disse que sim. E pior, prejudica muito mais os aposentados, como vocês vão ver. Muito mais do que para nós. Essa tabela eu não vou entrar em detalhes. Essa aqui é a tabela que vale para os ativos. Tá? Essa é a faixa de alíquota progressiva que passa a valer para os ativos. E são faixas, vocês estão vendo ali. Aí vocês vão dizer, mas os malucos botaram esses números na Constituição? Sim, botaram. R$ 998. Botaram lá R$ 5.839. Isso aqui é o salário mínimo de hoje e o teto do regime geral de hoje. E o 39.000 é o teto do serviço público. Eles botaram esses números lá na Constituição. Só que eles disseram, tudo isso vai aumentar na mesma proporção que aumentar o regime geral da Previdência Social. Portanto, todos esses números aí, a cada ano vão mudar, vão aumentando igualzinho ao valor do INPC, que é o que está previsto na lei. Então, vocês vejam que as alíquotas, elas aumentam ou diminuem. Olha como eles são bonzinhos, né? Para os pobres, nós diminuímos as alíquotas. Elas valem, para quem ganha até um salário mínimo, 7,5%. Para os outros, para as zebras gordas, né? Vão até 16, 19, 22. Só que não é bem assim a conversa, né? Aqui está o dos aposentados. Vejam, ó, os aposentados têm isenção até o teto, até 5.800. Então, hoje, a alíquota deles é essa, 0. Vai continuar sendo 0. A não ser que se crie a tal contribuição extraordinária, que aí pode vir, além disso aqui, outra contribuição a mais para financiar o déficit da Previdência Social. E vejam que eu não falo aqui dos aposentados doentes. Esses têm 0% até o dobro daquele valor ali. Eu não criei uma terceira tabela para não ser longo demais, mas para esses vai ser pior. Olhem quanto aumenta a contribuição para os ativos. Aqui eu tive que criar uma nova categoria chamada alíquota efetiva, porque como ela é progressiva, a gente não tem mais como entender que era uma faixa só de 11%. Ela, na realidade, vai subindo. O topo da carreira dos professores, que é mais ou menos R$20.000, passa a ter uma alíquota de 14,7%. Significa que para o topo da nossa carreira, estou falando dos professores agora, aumenta 3,7% por mês. Se a gente imagina que são 13 meses que a gente paga isso aqui, a gente vai ter mais ou menos 45% de desconto no nosso 13º salário. É isso que vai acontecer. Quem tem um aumento de 3,5% de alíquota, de pontos percentuais, perde 40% do 13º. Quem tiver mais, vai perder mais. Okay? Os aposentados. Olha como aumenta a alíquota dos aposentados. Ó. Chega até aumentos de mais de 60%. Por quê? Porque para eles
essa alíquota não era progressiva, ela era isenta até zero, até o teto. Isso aumenta muito mais para os aposentados do que para os ativos. Tá? Indo para o fim, as últimas lâminas que eu tenho para apresentar. Como ficam as pensões? As pensões passam a ser assim agora. Esqueçam tudo que vocês conhecem hoje sobre pensão, que é o limite do teto mais 70% do que excede. Agora não. Agora é 60% do valor da média. O que significa isso? Significa que do valor que vai ser considerada a pensão, a família terá direito a 50% e cada dependente a mais 10%. Então, se tiver uma esposa, por exemplo, só, ela vai ter 60% do valor. Se tiver uma esposa e um filho, 70% do valor. Só que essas cotas, está escrito aqui em azul, não são reversíveis. O filho passou da idade, aqueles 10% deles acabam. E ainda fizeram uma benesse com a sociedade, né? Se a pensão for a única fonte de renda, ela não pode ser menor que o salário mínimo. Tá? Bom, na realidade, o mais importante de colocar, e é isso que está escrito aqui embaixo, é que tudo pode mudar por lei. Tudo que eu estou falando aqui pode mudar por lei. Se o instituidor da pensão for aposentado, aqueles 60% são calculados sobre o valor que ele ganha de provento. Então é só olhar o provento lá, 60% é o valor da pensão. Se o instituidor for ativo, e isso vale para qualquer das gerações, isso que eu estou falando, se ele for ativo, né, segunda, terceira, quarta ou quinta, o valor da pensão será calculado sobre a aposentadoria que o cidadão teria no dia que morreu, na ativa, se ele fosse se aposentar por incapacidade permanente. Tá? Ainda com o limite do teto para quem é da quarta e da quinta geração. Eu vou dar só um exemplo para vocês verem se a reforma é justa. O seu João e a dona Maria, os dois velhinhos, recebem só a aposentadoria dele, R$2.000. Aí ele morre. Só que ele pode morrer duas opções. Ou ele pode morrer hoje, antes da reforma, ou pode morrer em dezembro, depois da reforma. Se ele morrer hoje, a dona Maria fica com R$2.000 de pensão. Se ele morrer depois da reforma, ela fica só com 1.200. Está aí a contribuição de R$800 da dona Maria para a falência da nação. Tá? Bom, aposentadoria por incapacidade, vamos terminar rápido. Essa aposentadoria ela só existe para quem é insuscetível de readaptação. Aqui eu poderia falar longamente, mas não vou falar, o fim da aposentadoria por invalidez. Que era aquela, por exemplo, a pessoa tem câncer, ela se aposenta por invalidez, porque ela vai ter sequelas psicológicas horrorosas. Agora não mais. Tu tem câncer, qual é o problema? Faz quimioterapia e volta a trabalhar. Para com esse negócio de querer atrapalhar a nação. Tu tem AIDS, para que tu tem que ficar em casa? Vai trabalhar. Tu perdeu o braço na máquina? Tá sem capacidade, que é possível, eu sou químico, né? Eu vou ter só, olha que eu tinha aposentadoria integral antes, né? Eu vou ter só 64% da média. Ponto. O abono de permanência, que é aquele prêmio que a gente ganha para ficar trabalhando e não se aposentar, né? O abono de permanência, a princípio, não muda, só que ele pode mudar, porque ele pode ser, no máximo, depois que vier a lei, aquele valor que a gente paga de previdência. Mas pode ser menos? Pode ser menos. Isso vale para todos, que não pediram antes da reforma. Mesmo os que tinham direito adquirido. Se mudar a lei, ele perde o direito adquirido que ele tinha da reforma lá. Aposentadoria compulsória, aquela guilhotina lá que corta a cabeça das pessoas. Aposentadoria compulsória, além daquela média dos 60% mais 2, ainda tem um fator de diminuição do valor da aposentadoria compulsória se a pessoa não chegou ao prazo da aposentadoria voluntária. A gente pode, para terminar, praticamente acumular benefícios. Olha os dois benefícios lindos aqui. Depende. Eu posso acumular benefícios se eu puder acumular 2 aposentadorias, se eu tiver cargos acumulados. Posso. Ou os meus pensionistas, que eu só, se eu tiver 2 cargos, eles podem receber. Agora, ninguém mais poderá acumular pensão e aposentadoria de qualquer regime, seja do regime geral, próprio ou militar. Então, eu vou dar para vocês aqui um exemplo. Eu poderei ficar com a minha aposentadoria, digamos, uma pessoa casada com outro servidor, eu posso ficar com a minha aposentadoria com a pensão do meu marido ou da minha esposa? Pode. Desde que eu possa fazer o seguinte. Uma eu escolho para ser o valor integral. A outra tem essa redução aí. Eu recebo menos.
uma diminuição do valor para cada valor de salário mínimo. Na prática é assim, para quem ganha até 4 salários mínimos, vai ganhar só 2 do segundo benefício. Para quem ganha mais de 4 salários mínimos, 10% do Q7. Então, eu vou dar 2 exemplos aqui. Aliás, um exemplo aqui. Professor e professora que são casados, os dois, aposentados lá, felizes, vivendo, viajando, cuidando dos seus netos. Eles ganham, cada um deles, R$15.800. Então dá para dizer que a família tem uma renda legal, né? 30 pau por mês para marido e mulher. E quando eu falo aqui marido e mulher, eu estou falando para tudo que vale no Brasil hoje, tá? 2 homens, 2 mulheres, homem e mulher, não tem nenhuma discriminação aqui. Todo e qualquer casamento vale. Olha o que acontece se a esposa morre aqui. Ela morreu, fazer o quê, né? A gente morre. Só que ela pode morrer antes da reforma ou depois da reforma, vocês escolhem. Se ela morrer antes da reforma, o marido, que ganha a sua aposentadoria de 15.800, ganha a sua pensão normal, como é hoje, de 12.800. Agora, o marido que ganha a sua aposentadoria de 15.800 só vai ganhar 3.200 da pensão da esposa. Ou seja, sem transição, de hoje para amanhã, é isso que acontece. Isso que acontece com o pessoal aposentado hoje. Saiba, quando chegar em casa, quem for aposentado, diga para sua esposa. Se é para morrer eu ou tu, morra hoje. Não espere a reforma passar. Que ninguém avisou para ninguém que eu perder R$9.000 de um dia para o outro. Tá? E ninguém estava preparado para isso. Estou concluindo dizendo o seguinte: há muito perigo no ar. Perigo é risco de morte para todos nós, mas principalmente para o sistema, que é a desconstitucionalização e o fim do regime geral. E para terminar, eu vou dizer que eu falei alguma coisa de Flores. É verdade, sim, nós derrotamos a capitalização individual no modelo chileno. Por enquanto, mas derrotamos. A frase em inglês ali está para dizer que a gente pode continuar derrotando. Precisamos de mobilização. É isso, muito obrigado para todos.